Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Que Confusão, o podcast mais hypado da internet. Eu sou o Guto Correia e hoje eu tô recebendo uma pessoa, cara, maravilhosa. Ela é leve, assim, já apareceu leve aqui, o que a gente vem ouvindo dela aí nos bastidores, as outras pessoas falando sobre ela, realmente, olha, por enquanto, transpareceu exatamente isso. Eu estou diante da vereadora Carla Aires. Bom dia, Guto. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir aqui em outro momento. Pessoal, toda a audiência do Que Confusão. É um prazer estar aqui, né? Já tinha visto outros colegas estarem aqui sendo entrevistados. Fiquei muito feliz com o convite. Eu espero que a gente tenha um bom papo aqui. Mas me parece que contigo é sempre um bom papo. Espero que sim. É o que eu ouço aí. E eu te cerquei, vamos dizer assim, né? Te cerquei no carnaval. Foi. Né? Te encontrei e falei, e aí, cara, quando é que vai pintar no Que Confusão? Que eu tenho essa mania. Eu encontro a pessoa na rua e aí? Já chego assim, às vezes a pessoa, cara, que cara... meio abusado, assim, né? Não foi o caso, né? Não cheguei assim abusando. Não foi. O carnaval é interessante porque eu curto carnaval, certo, né? Carnaval de rua, principalmente, assim. E eu tô lá, eu curto tranquilamente com as pessoas e chega muita galera para dizer, pô, a vereadora tá aqui, igual a gente, fantasiada de não sei o quê. E claro, sempre chega demandas ou sempre chegam uma série de outras coisas, mas quando chega convites massas como esse é bem legal e prazeroso também. Cara, ó, eu agradeço muito obrigado por aceitar o convite, por vir aqui, tá? Obrigadão, vamos bater um papo aí, trocar uma ideia. Leve, aqui é suave, sempre suave. O nome é só pra É só pra chamar atenção, exatamente. Sabe aquela coisa que a gente tava falando aqui no bastidor, que às vezes tem político que não é bem aquilo, assim, é só pra questão eleitoral, pra buscar voto, então o nome Que Confusão é só pra atrair a atenção. É quase um clickbait, galera. Aí a pessoa chega aqui, tipo, até que é interessantezinho, assim, até que é legal, o papo é tranquilo e tal. Não é aquela confusão toda. Não é pra... Então, às vezes dá uma confusão, outra aí, né? Mas aí depende muito do convidado. Claro, depende do que o convidado quer com aquilo. Exatamente. Carla, antes de começar o papo contigo, eu só preciso exaltar e falar um pouquinho da galera que contribui aqui, faz esse projeto seguir, tá? Então, vamos lá. Hoje aqui, ó, os nossos parceiros de sempre. Java Surf Street, localizada na rua Álvaro de Carvalho, 105. A gente já falou aqui várias vezes sobre a Java. Lá na Java tem, Carla, para todos os bolsos. Lá, parceria total, produtos da melhor qualidade e para todos os bolsos, o que é mais importante, né? Muito democrático. Importante. Estamos falando de política, vamos falar de democracia. Exatamente. Eu acho até que meus enteados já compraram alguma coisa na Java. Possivelmente. A Java é extraordinária, famosa. Nosso outro parceiro, Cauê, Agora Promotora de Crédito. Essa daí, pro cara que tá precisando, quer ir lá na Java para comprar uma roupinha pro final de semana, liberar o FGTS. FGTS em até 2 horas, só entrar em contato com Agora Promotora de Crédito no telefone 3307-8252 ou aponta o teu celular aí pro QR Code que tá na tela e vai lá. Sinceramente, jogo rápido lá, em até 2 horas, o dinheirinho liberado, vai pra conta, curtir final de semana, ó, mês das mães tá aí, presentinho pra mãe, não esquece, vai lá, tá? Agora Promotora de Crédito. Ô, Carla, é o seguinte, tem um feito interessante sobre a Carla, assim. A Carla é uma vereadora, uma pessoa que não é mané, não nasceu em Floripa, e mesmo assim conseguiu vencer a eleição, tem mandato, o que... é um pouco atípico, assim, vamos dizer, né? Tu não encontra tantos vereadores ali que são de fora de Floripa. Então vamos falar um pouquinho sobre a Carla. E a Carla é natural de onde? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade que se chama Jales. Fica no noroeste paulista, assim, lá na crestinha de São Paulo, assim. Certo. Tenho 36 anos e morei em Jales até os meus 18 anos. Depois eu saí para... Quer dizer, quando criança, meus pais... moraram um tempo em Rondônia, mas eu tinha ali 3, 4 anos. Mas a minha memória assim é toda basicamente em Jales. Saí para fazer faculdade, né, de Jales, e fiz faculdade e minha graduação no interior do Paraná, em Maringá, na Universidade Estadual. Certo. Porque a educação sempre foi uma coisa que a minha mãe, principalmente, sempre me estimulou muito, né? Eu tenho muita memória, assim, dela dizendo que ela fez supletivo quando eu era criança, porque eu tinha parado de estudar jovem. Tá. O sonho dela era fazer faculdade, só foi fazer depois que se separou do meu pai. Sabe aquelas coisas tradicionais de uma época, né? Certo. Que a educação não era tão valorizada. Então, eu saí para fazer faculdade.
com muito estímulo dela. E vim para Florianópolis por vários motivos, mas basicamente vim fazer o meu doutorado aqui na UFSC. Tá. Vim para cá no final de 2012. Certo. Mas sempre militei, né? Assim, sou filiado ao PT desde os 16 anos, então desde adolescente, minha militância sempre foi bem partidária, assim. E depois, na época da faculdade, mais junto aos movimentos feministas e movimento LGBT. Certo. Então, quando eu chego aqui, essa coisa da militância, do ativismo, já está muito consolidado. Me ligo a essas pessoas aqui também, né, da militância. E aí acontece um primeiro processo eleitoral em 2016, 4 anos de que eu estava aqui, certo, né? Muito contextual, assim, né? A gente estava num processo ali de muitos ataques já a essas pautas, né? Principalmente a questão das mulheres, a questão LGBT, naquele contexto do golpe contra Dilma. Certo. E a gente discutia muito, poxa, até mesmo a esquerda não está falando o que a gente quer ouvir, sabe? Tá se atropelando nessas pautas que estão sendo atacadas e que estão sendo usadas, assim. Então a gente precisa de alguém para falar sobre isso, certo, falar abertamente, fazer uma defesa contundente, uma defesa séria daquilo que a gente acredita. E aí o meu nome é meio que Unido Unité, o escolhido foi você, e eu vou para um processo eleitoral em 2016. Certo. Eu não fui eleita lá, mas tive um desempenho eleitoral interessante já, né? Acho que por uma seriedade, por uma convicção, né? Por aquele momento. E aí, em 20, eu me candidato novamente. Aí a gente viu que bom, tem uma janela de oportunidade aqui. E aí, em 2020, eu vou para uma outra eleição e daí dá certo, né? Certo. Fui eleito em 2020, um pouco com essa carga toda. E acho que explica um pouco por que não ser manezinha, né? Mas a cidade acolher. Certo. E porque eu sempre tive muita responsabilidade com tudo que é daqui também, né? E com as pessoas que são daqui, sejam nascidas ou não. Certo. Né? E acho que isso passa essa credibilidade para a população. Certo. Até falando sobre isso, acho que essa eleição agora de 2024 vai ter um pouco essa questão, essa característica assim, de que hoje a cidade, na verdade, mora muita gente que realmente não é natural de Florianópolis, e aqui não é um juízo, não, exatamente, nada disso, sabe? Assim, tipo, é só uma constatação sobre isso, né? O IBGE desse ano, ele traz pela primeira vez 53% da população de Florianópolis não é nascida em Florianópolis. Sim. É a primeira vez que esse dado se inverte. Então, e aí é o seguinte, às vezes eu não sei como é que vai ser essa eleição, eu até te pergunto sobre isso, assim, se tu acha que vai ser diferente, porque a eleição em Florianópolis costuma ser uma eleição de curral eleitoral. O vereador é de determinado bairro, então daí ele faz aquelas conexões, e daí tapa buraco e corta matinho. Não sei como é que os caras ficam famosos em tapar buraco e cortar matinho. Tudo bem, vamos lá. Tá. Uma leve crítica aqui. Mas, assim, me parece que talvez seja uma eleição realmente em que a população vai procurar mais esse vereador, me parece, né? Esse vereador, essa pessoa que se coloca à disposição mais qualificada realmente para o cargo. Certo. Não só aquele cara que manteve um curral eleitoral, que é amigo do fulano, que empregou Beltrano, que não sei o que e tal. Me parece que vai ser uma eleição realmente mais nesse sentido, assim, mais propositiva. Tu tem essa sensação também ou eu estou muito enganado em relação a isso mesmo? Olha, eu não tive essa sensação ainda. Eu espero que tu estejas correto, certo, que tua sensibilidade esteja mais próxima. Assim. Eu acho que as eleições municipais, em qualquer lugar, ela tem essa característica mais privada e de proximidade. Né? Sempre tem alguém que o amigo do primo, do tio, é candidato a vereador ou a vereadora, certo, e sempre tem muito isso, assim, né? E Floripa, eu sinto que tem esse empuxo dessas candidaturas mais de território, porque o nosso território é muito diverso. Né? Eu tenho dificuldade, por mais que se fale assim, cultura manezinha, cultura soriana, que eu acho que é fenomenal, né? É uma questão maravilhosa, algo que a gente precisa preservar, de respeitar e reconhecer.
Mas os nossos territórios são muito plurais. Né? Sei lá, os ingleses é completamente diferente do Ribeirão da Ilha, que é diferente da Barra da Lagoa, que é diferente da Vila Aparecida, que é diferente do Estreito, né? Que é diferente do Pântano do Sul, que é diferente de Jurerê, que é diferente da Daniela. Então, é difícil, por mais que se tente, eu acho que mesmo essa identidade manezinha, ela é plural. Né? E isso faz com que, muitas vezes, esses territórios, ou isso que tu está chamando de currais ou nichos eleitorais, aconteça. Mais do que superar essa questão, eu acho que o meu desejo é que a população, nessas eleições, olhem para as candidaturas e para essa relação política, mais do que superar os territórios, mas pensar que o Legislativo, que a Câmara Municipal, ela tem uma autonomia. Que mesmo que tenha o vereador X defender um bairro Y, o vereador Y defendendo o bairro Z, nós temos que ter uma autonomia do Executivo. Essa legislatura que nós estamos passando, que eu estou nela, a gente vivencia muito... a gente até usa, assim, de uma forma crítica, dizer que a Câmara é tratada como um puxadinho da Prefeitura. Né? E nós temos papéis específicos como vereadores e vereadoras. De fiscalização, de proposição, nós temos que ter a nossa autonomia. E nesse momento que a gente está passando, essa autonomia, essa relação, ela está muito intrínseca. Né? Eu sou uma vereadora hoje... que fui eleita num papel de oposição, mas não uma oposição à cidade. Uma oposição a um modelo de se fazer uma gestão da cidade. E, inclusive, uma oposição a essa lógica de que a prefeitura chega lá, encaminha um projeto e os vereadores só carimbam aquilo ali sem pensar, muitas vezes, criticamente no impacto daquilo para o seu próprio território, para aquele próprio bairro que ele diz representar. Né? Então, se nessas eleições de 2024 a gente conseguir eleger, né, um conjunto de parlamentares que entenda o seu papel legislativo de uma outra forma, nessa relação com o Executivo, eu acho que nós já vamos ter dado um salto muito mais importante e qualificado do que essa questão só do território, sabe? Importante. Acho que isso para mim é mais importante nesse momento. Né? Porque inevitavelmente vai ter essa questão. Né? Eu não sou uma vereadora de bairro, assim, né? Eu tenho eu tenho as pautas, as visões que eu defendo, essa questão mais ampla. Tanto é que eu tenho voto na cidade inteira, sempre tive, 2016, 2020, 2022, agora que eu fui candidata a deputada federal, tive 19 mil votos em Florianópolis. É um voto muito espalhado, né? Mas tem quem tenha. Mas se essa pessoa lá do bairro X tiver um entendimento de que dessa relação, né, com o Executivo não seja uma relação, essa sim uma relação de curral que a Prefeitura faz com os vereadores, eu acho que a gente vai ter dado um salto fenomenal. Isso me preocupa às vezes, assim, porque o que acontece? E não é claro que o cara pode fazer a campanha dele, isso, o bairro dele. Claro. Ele tem serviços prestados para aquele bairro, tem que exaltar isso. Mas muitas vezes o que eu percebo é que acaba se limitando a isso. Tipo, ele está contente, lá ele faz os 2, 3 mil votos dele, entendeu? E o resto da cidade... E daí impacta realmente nessas escolhas, né? Nas escolhas junto à fiscalização, à proposição de projetos, né? Porque ele não precisa fazer muito, basta simplesmente levar a obra para o bairro dele e aí ele está reeleito. Então, qual é a preocupação dele ser um vereador mais eficiente para a cidade? Então, essa tem sido a minha preocupação em relação aos vereadores eleitos. De discussões amplas, né? São essas que passam com muita... a criticidade da maioria dos vereadores, como foi a discussão do plano diretor na cidade, né, que impacta toda a cidade, é um modelo para os próximos 10 anos, né, que tem reflexo na mobilidade, que tem reflexo no saneamento básico, né, nas opções que a gestão faz sobre a gestão da saúde, por exemplo. Né, a gente está passando por uma questão crônica hoje de atendimento, de falta de médicos nas unidades básicas de saúde da cidade, né? Mas que tem a ver com uma opção de gestão sobre o recurso da saúde, né? E aí, quando a gente discute orçamento, por exemplo, na Câmara, o orçamento municipal hoje, ele dá autonomia de que 25% do orçamento a prefeitura pode alterar
mesmo depois que a Câmara aprovou. Certo. A qualquer tempo. Né? Só que esses 25%, eu sempre falo que ele é muito mais do que 25%, considerando que já tem 15% mínimo que é carimbado para a saúde, condicionalmente, 25% para a educação, 25% do que sobra é quase metade do orçamento total. Sim. Né? Então, não, mas é só o postinho do meu bairro. Daí eu cuido só do postinho do meu bairro e vai gerando um problema sério, né? Orgânico na cidade. Então, essas visões realmente eu espero que sejam superadas. Eu também. Ô, Carla, mas voltando ali, tu deixou claro que se filiou ao PT quando tinha 16 anos, Isso, né? E tu entende que essa filiação, de alguma forma, assim, foi construtiva na tua personalidade e na tua construção também intelectual, enquanto cidadã? Tu acha que isso impactou na tua vida, assim, significativamente e tal? Com certeza. O meu sujeito político ele é construído quase que integralmente pela minha relação com o Partido dos Trabalhadores e o que decorre disso, né? Claro que a família, a escola, né, sempre tem, os amigos têm um papel fundamental, mas a visão de mundo que eu tenho hoje ela é construída junto com o que é o Partido dos Trabalhadores para mim e para o país, e do tanto que eu também tenho possibilidade de influenciar o que é o Partido dos Trabalhadores, né? Porque é uma relação que se constrói de mão dupla muitas vezes, né? Toda a minha trajetória e mobilidade pelo mundo assim passa por questões que os governos petistas, inclusive, proporcionaram não para mim, mas para uma geração, né? A gente fala muito Florianópolis entre aspas, podemos entrar na crítica sobre isso também, a Ilha do Silício, né? Da tecnologia, etc. e tal. Durante muito tempo, durante o boom do avanço tecnológico, a maioria da população brasileira não tinha acesso a computador, por exemplo. Como até hoje não tem, ainda que o celular hoje seja o equivalente a isso, né? Eu me lembro que todo mundo fala do Bolsa Família, mas o primeiro programa social que o primeiro governo Lula fez foi o Brasil Conectado. O computador entrou na minha casa em 2004, a primeira vez. Por um programa que existia de facilitação de aquisição de computadores para as famílias. Eu não lembro se era Casas Bahia, se era como chama? Magazine, qualquer coisa assim. E o computadorzinho vinha com um adesivinho assim do governo federal. Brasil Conectado, sabe? E isso, para mim, me possibilitou, por exemplo, saber que universidades existiam, né? Acessar lá o site, procurar o curso que eu queria, né? Estudar. Isso fez uma diferença muito grande. Quando eu entro na universidade, eu consigo me manter na universidade pelos programas de permanência, principalmente na graduação e no mestrado. Eu fui bolsista extensão, eu trabalhava na universidade numa coisa que tinha de bolsa trabalho, que você trabalhava 3, 4 horas por dia num outro departamento, assim, como atendente, etc. e tal, e ganhava uma bolsa lá para permanecer. Eu comia no RU, né? Pagava R$ 1,60 por refeição. Né? Quando eu fiz o mestrado, eu morei em moradia estudantil. Né? Eu não tinha... Passei 1 ano sem bolsa de mestrado, essas coisas que... Né? Então, foi isso que possibilitou que eu avançasse, né? Eu sei que isso muita gente teve, né? E claro, outras perspectivas também passam por essa lógica de ser petista, né? E nós entramos num momento de uma construção midiática também do antipetismo muito forte, né? Que eu acho que a gente precisa enfrentar. Ele existe, ele está aí. Mas mostrando coisas, as verdades, não as fake news sobre isso, né? Todo mundo erra, todo mundo tem erros, mas partidos, né, também como instituições têm os seus, nem tudo são flores, mas eu acho que o Partido dos Trabalhadores ainda é hoje o grande balizador da política brasileira. Nós tínhamos uma visão até meados dos anos 2000
de que o Brasil estava numa democracia plena. Falando isso porque eu venho das ciências sociais, né? Então, assim, nós atingimos ali em 2002, 2003, o ápice do modelo democrático lá nos Estados Unidos. Nós temos eleições livres, periódicas, né, que todo mundo opina. Temos vários partidos, mas temos 2 partidos maiores construindo e polarizando as eleições. Na época, desde 89, né? O PT está nas eleições desde 89, sim. Né? E depois PSDB, aquela coisa 94, 98, 2002, 2006, 2010, sempre polarizando com o PSDB. Então, é mais ou menos os democratas e republicanos nos Estados Unidos. Houve um revés, obviamente, na política brasileira a partir de 2013. Há uma imersão do bolsonarismo, que daí não é uma questão colocada como partido, né? Porque o Bolsonaro já passou por 2 partidos, o PSL e hoje o PL, mas ainda assim é o PT que antagoniza, né? Que é o parâmetro. Então, você é ou não é o que o PT é. E isso, para mim, é fenomenal. Certo. Né? Por quê? Porque existe programa. O que sustenta uma sigla é um programa político, social, para o país e para a sociedade. Né? Então, acho que podemos falar de PT um podcast inteiro. Tem até o PT tatuado aqui na minha pele. Mas acho que é isso. Ele me constitui, de fato. Né? Eu não estar vereador ou não tira esse respeito e esse desejo que eu tenho de construir esse partido. Né? Eu cumpro uma tarefa. Eu acho que ser vereadora também, ou deputada, como fui candidata, não é uma profissão, não é vitalício. Né? É um momento assim, de que a gente tem de representar, de defender aquelas pautas, mas não estaria nesse lugar de vereadora, não concorreria se um dia não estivesse mais no PT. Certo? Porque entendi. Não faz sentido para mim. Porque para mim não sou eu, sabe? Não é a Carla, CPF, que tem esse desejo, que a gente vê muito na política, né? Inclusive agora, os parlamentares migrando de partido para permanecer com mandato. A pessoa com mandato. E a pessoa é só uma pessoa. O que tem... o que tem a ser oferecido para a população é um programa que tem por trás da gente. Né? Então... Aí vem aquela pergunta, que confusão, não é para a gente fazer tanta confusão, mas é aquela pergunta inevitável das pessoas que antagonizam e levam isso para frente, assim. Nesse sistema, assim, é porque tu incorporou isso para tua vida, olhando a sociedade de maneira geral e os conceitos que o PT traz, porque muita gente chama isso de doutrinação, né? Diz, há uma doutrinação da esquerda que pega as pessoas lá na... Eu passei pela faculdade, não fui doutrinado por ninguém, assim, não me recordo disso. Eu sou uma mulher lésbica e não recebi kit nenhum. Sobre isso. Então, assim, hoje a gente pode até entrar nisso. Como é que tu recebe, então, essa crítica, assim, de quando tu visualiza isso? Ali na esquerda há uma doutrinação. Tentam doutrinar os nossos jovens para que eles tenham esse caminho, essa filosofia de vida, para ser mais um, vamos chamar de utensílio, assim, para aquilo ali é para utilidade política. Sim. Como é que tu recebe isso, essa crítica? Assim? Lá na Câmara fala-se muito assim, estão fazendo uso político de determinada questão. Sim. E eu sempre digo... Mas nós não somos políticos, né? O ser é um ser político. Vereadora, se tu não está fazendo um uso político de alguma coisa, então tu não devia estar aqui, né? Eu acho que faz parte de um simplificar a política na construção disso que eu chamo de antipetismo ou anti-esquerda, né? Porque o antipetismo, ele tem esse nome, assim, mas ele afeta toda a esquerda, todos os partidos de esquerda, os movimentos sociais e qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha uma perspectiva mais progressista, mas porventura não esteja ligado nem a partido nem a movimento e por defender determinadas coisas é carimbado como petista, petralha, não sei o quê, né? Eu costumo não reagir a tudo sobre isso, né? Porque... costumo filtrar um pouco isso para entender se aquela afronta que está vindo diretamente a mim tem um objetivo
de uma discussão realmente política no sentido de, bom, vamos debater aqui como estamos fazendo nesse momento, ou se é só ou para me rechaçar, para minimizar a minha atuação, ou só para lacrar, como se diz, né? Então, eu costumo fazer esse filtro. Porque, afinal de contas, o que é doutrinação? Né? Eu acredito que... Vou dar um exemplo aqui sobre doutrinação, ou doutrinação também, não querendo entrar nessa linha, mas assim, de influência, de uma influência contundente. Né? Tem uma lei no Brasil que proibiu programas infantis no período da manhã na TV brasileira. Por quê? Porque os programas infantis eram patrocinados por empresas de brinquedos que projetavam e injetavam subconscientemente nas crianças, durante 4 horas por dia, desejos por brinquedos, né? E criava uma vontade. Isso é uma forma de uma persuasão, né? Econômica, capitalista, de moldar vontade das crianças desde pequenas, que estavam influenciando a possibilidade real das famílias, né? Influenciando, enfim, várias coisas. Quando a gente passa por discussões contundentes sobre visão de mundo, né? É a mesma coisa. Qual a diferença? Proibiram a propaganda, porque não vamos proibir outras questões? As questões que envolvem a política têm a ver com a humanidade do sujeito, com os rumos sobre isso, né? Ler X ou Y, ler Marx ou ler Margaret Thatcher, né? Faz parte do mundo que a gente quer construir. Mas ninguém fala sobre os clubes de leitura do neoliberalismo, do liberalismo, que fica lendo Margaret Thatcher, Anthony não sei o quê, a manhã toda, né? Então faz parte desse projeto anti-esquerda, por tudo que as esquerdas representam, né? De confronto a uma perspectiva de mundo que está falida, né? A desigualdade social no mundo todo precisa ser superada, né? A questão ambiental no mundo, por esse sistema que nós vivemos de produção e de consumo, precisa ser superada. A gente precisa colocar uma outra lógica sobre isso. Uma transição energética é vital, porque já está fadado, né, que o combustível fóssil não só está acabando, como está acabando com o planeta, né? Então, ser de esquerda é pensar sobre todas essas questões. Quando a gente fala sobre o capitalismo, né, que fala, mas você é socialista de iPhone, né? Não é sobre o produto, né? É sobre a forma com que essa produção, essa lógica de consumo, essa lógica de sociabilidade está rompendo as possibilidades da gente viver, inclusive. Né? O que está acontecendo, e já deixo aqui, não sei exatamente quando vai ao ar, o Rio Grande do Sul, agora nessa primeira semana de maio, com essas chuvas catastróficas, é uma alteração climática. Né? É uma alteração climática que de coisas que muitas vezes está na outra parte do mundo. Né? A gente fala a gente tira o canudinho da criança, não toma Coca-Cola com canudinho porque as tartarugas vão morrer engasgadas. Né? Mas ninguém fala que as grandes empresas europeias, estadunidenses, da Ásia, vêm no Atlântico, vêm no Pacífico e deposita containers de lixo no meio do oceano, que chega nas costas dos continentes todos, e ninguém fala sobre isso. Joga para o indivíduo a responsabilidade de uma questão que é muito maior. Né? Então, ser de esquerda é falar sobre isso. Né? Falar sobre a vida humana, inclusive. E aí, nesse sentido, assim, quando se fala um pouco sobre isso, essa questão da doutrinação, eu sempre indago, porque sempre vem de um lado. Eu não estou aqui também... o meu papel aqui, no Que Confusão, realmente é provocar, é conversar, é ouvir. Né? Óbvio que eu tenho posicionamento pessoal sobre muitas coisas, sobre todas as coisas. ou que eu não tenho um posicionamento sólido, eu procuro pesquisar. E aí é aí que eu queria entrar. Nessa questão da doutrinação, porque às vezes vem o pessoal que é mais ligado à direita, porque na esquerda você tem uma doutrinação. Tá, mas tu leu alguma coisa sobre
o que tu defende, a ideologia que tu tem, leio. Mas tu lê alguma coisa da esquerda, escrito por alguém que é de esquerda? Não. Só por alguém que é de direita criticando aquela... então... Eu falo, isso aí me parece também ser uma doutrinação, na medida em que tu não lê o ponto e o contraponto... fonte, né? Na fonte, tem que beber na fonte. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando sobre o Marx, eu falo, mas tu já leu o Marx alguma vez? Assim, tu entende dele? Mas eu li um livro que falava sobre o Marx. Mas livro de quem que falava sobre o Marx? Do que tu tá falando? Então tem essa questão assim que eu acho interessante. Eu vejo também da esquerda também, muitas vezes falo com o pessoal de esquerda sobre isso. Tipo, mas tu já leu um livrinho lá de alguém de direita? É muito cansativo e tal. Ainda que seja cansativo, mas leu. Se não leu... A gente precisa compreender, assim, porque... E eu acho que nesse momento que a gente está passando, a esquerda precisa ler realmente e compreender vários meandros do que a extrema-direita tem construído. E eu não acho que é para manter uma polarização que está colocada. Sim. Eu acho que a gente precisa recolocar os eixos das discussões, Sim. sabe? Até por uma questão civilizatória, né? Uma questão privada das Exato. Famílias, no sentido das relações. Né? Nem todo mundo que veste a camisa do Brasil é bolsonarista, Sim. nem todo mundo que veste uma camisa vermelha, né? é de esquerda, e isso virou quase uma guerra civil, né? Num dado momento da nossa história ali. Agora acho que está um pouco menos, mas muito, muito crítico, assim. Então. Eu certa vez estava participando de uma reunião, assim, cara, vou te confessar. E aí eu tenho essa preocupação do fugir da bolha, do falar, né? Quando eu consigo trazer alguém para minha bolha e a pessoa me... E assim, não estou falando aqui, não estou dando uma conotação para a bolha de coisa ruim. Sim. Tá? A bolha aqui que eu quero dizer é onde a gente debate os assuntos que, teoricamente, é aquilo que a gente acredita. E é mais confortável. Isso. Vamos lá. Então, quando eu trago... A Carla me leva para lá e eu consigo conversar com a Carla dentro daquela bolha da Carla. Tá? Em algum momento eu discordo, e eu percebi um pouco disso, assim, em algum momento quando eu venho de outra bolha, vamos colocar uma situação hipotética, eu venho de outra bolha, mas eu quero compreender o que acontece na tua bolha, talvez para levar para minha ou para disseminar isso para outras, e eu percebi que as bolhas, assim, eles não aceitam a crítica. Claro que nós estamos falando da crítica pela crítica, né? Claro. A crítica construtiva, Claro. né? Tipo, olha... às vezes para atingir, realmente, às vezes assim, a tua ideia da tua bolha é muito boa, é legal, mas para convencer o pessoal lá da minha bolha, eu preciso mais do que isso. Eu acho que aqui a gente pode também, em determinadas coisas, ajeitar e consertar para para outra bolha. E aí isso tem me preocupado, assim, tu sente isso também? Tu vê que, assim, pô, às vezes é muito legal a minha ideia, mas ela tá sólida, eu entendo que ela tá sólida, eu não quero que se tenha... opinião sobre ela ou alguma coisa para mudar um pouquinho ela e tal. Não, ela tá pronta, ela vai assim, tu vai ter que engolir desse jeito ou não, né? Não, e tu não acha que isso também tem atrapalhado muito esse debate? Tem porque a gente precisa escutar, né? Eu acho que as bolhas, digamos assim, têm escutado pouco, né? E nem todo mundo tá em bolha. Essa é a grande questão. Exatamente. Né? E aí ambas... não está ouvindo quem não está em bolha. Eu acho que é quem não está em bolha que a gente precisa ouvir mais sobre as perspectivas, certo. Né? Eu sinto isso, acho que tem uma dificuldade, tem rótulos pré-estabelecidos e a gente precisa, de alguma forma, se desarmar. Obviamente que tem pessoas que eu não vou conversar com quem segura um fuzil e aponta na minha cabeça, né? Sim. Mas não, a gente precisa também ter essa perspectiva de como pontes possíveis, né? Que a gente pode construir. Certo. Porque senão não tem porquê, né? Sim. E eu acho que a política é isso. Exato. A política é ouvir, a política é conversar. Não tem porquê, eu fico na minha bolha, eu jogo meu baralho ali no final de semana, vou ganhar meu sustento com outra coisa. Mas não, se a gente está principalmente quem está nesse espaço, né, tem que estar disposto a essas questões. Certo. Né? O próprio Lula fala isso. O Lula disse aqui em Santa Catarina, no comício dele, ele falou, olha, ser sindicalista me ensinou muita coisa. Me ensinou que se eu vou negociar com o patrão,
e eu chego com uma proposta, né, ali da categoria, eu tô com uma proposta que é 100%. O patrão diz, não, a proposta é 60%. Ele, como líder sindical, ele tem que ter a percepção de, bom, se eu viro as costas e volto com nada para casa, né, a minha categoria está desamparada. Eu aceito 60, eu tento 75, né? É melhor ter 75 do que não ter nada. Sim. Se eu tenho uma ideia muito fixa que é só 100%, eu não vou... Eu vou sair de lá quebrado. Né? Ele falou alguma coisa no comício que ele fez aqui nas eleições. Eu acho que a política é isso. A gente precisa ter essa capacidade de maleabilidade. Claro, eu não negocio muitas coisas, né? Porque faz parte de convicções e todos os lados. Mas a gente precisa encontrar algumas possibilidades para essas construções. E falando em construções, aí, falando de vivência dessas andanças, a Carla teve andanças aí pelo país, Rondônia, né, Paraná, São Paulo, agora Santa Catarina, aqui Florianópolis. E o que a Carla trouxe na bagagem assim desses locais assim que hoje tu poderia definir, que tu trouxe assim até para tua vida também, para a questão política, nessas andanças de vivenciar culturas diferentes? Falou aí que em Rondônia tu era um pouquinho jovem, assim, mas deu para absorver alguma coisa do norte também, assim? Pois é, Rondônia eu não lembro de fato. Eu lembro de algumas coisas, assim, sabe, flashes de infância, assim, bem pequenos. Mas eu acho que na subjetividade fica, né? Sim. E eu acredito que o maior ganho dessa possibilidade que eu tive de morar em alguns lugares é justamente criar em mim essa resiliência com o outro, sabe? Justamente de estar aberta a absorver não só a cultura, mas as outras perspectivas de vivências, assim, e ter que sobreviver naqueles lugares, né? Porque, principalmente no Paraná, quando eu fiz a graduação e quando eu retorno a São Paulo para fazer o mestrado em São Carlos, eu estava por mim mesma, né? Eu não estava com pai, mãe, irmã, estava eu ali. E foi justamente quando a minha maturidade, a minha adultice se formou, né? Então, de estar de frente com as dificuldades, de saber como sobreviver a tudo isso, né? Eu acho que isso é o grande ganho que tem, e talvez isso também faça eu ser essa figura pública com essas características, né? Então, a minha pergunta até nesse sentido, assim, porque eu acho que quando a gente vive essa multiplicidade, e aí a gente volta para essa questão ali que a gente estava discutindo sobre falar contra as bolhas, sobre doutrinação, sobre tudo isso, porque eu acho que essa multiplicidade faz a gente crescer muito. Muito enquanto pessoa, vivenciar outras culturas. Então, tu tem que saber como é que lidar com o teu pouco dinheiro, e tem que comer, e tem que beber, porque estudante... Exato. Não, e tu conhece pessoas diferentes, com culturas diferentes, outras andanças. Isso, para quem quer aproveitar, é um crescimento, assim, enquanto ser humano, muito grande. Essa vivência de outras culturas. E na época antes ali de eu me candidatar, eu acho... Na 2013, 2014, 2015, eu trabalhei como consultora do governo federal na Secretaria de Direitos Humanos. E tive a oportunidade de circular por vários estados do Brasil, assim, né? Amapá, Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, enfim, já passei por alguns lugares, ainda que esporadicamente, né? E isso cresce muito, né? No doutorado, eu morei 7 meses em Portugal. Certo. Fiquei 7 meses em Lisboa. E essa coisa de você também ser o outro, né? Porque muitas vezes a gente e o outro é o outro, né? Mas essa ida minha para Portugal, eu era o outro, né? Eu era uma pessoa que estava ali momentaneamente, num país que tem toda uma relação histórica com o Brasil também. E foi muito interessante, assim, muito interessante.
Bacana. Não, é que a gente vê isso, a gente vê na pessoa, assim, enquanto isso impacta, reflete. Tá, acho que isso traz um pouco da questão que tu perguntou ali também sobre ter sido eleita e não ser manezinha, né? Mas ter essas empatias, né? Exato. De outras pessoas, a gente estava falando sobre essa questão de pessoas de fora de Floripa, de se conectar, de ter essa proximidade, né, de entender. Então, acho que isso ajuda muito, ajuda bastante. Tá. E assim, já deixou claro pra gente o quanto impactou ter se filiado ao PT e ter vivenciado tudo isso até hoje. Mas ali, antes realmente da filiação, teve alguém, assim, ou a tua vivência até aquela parte da adolescência que te encaminhou para isso, assim, a tua escolha pela esquerda, assim, vamos dizer assim. Como foi, né? Como foi? Cara, pois eu não tenho muita racionalidade, eu acho, né? Tem uma anedota familiar que eu não tenho memória disso. Tá. Mas eu já reproduzi tanto, já ouvi tanto isso que eu acho que é verdade, né? Tá. A família ali conta que eu era criança. O ano era 92, 93, talvez, ano eleitoral, municipal. E eu pedi... Tinha uma candidata a vereadora na minha cidade, lá em Jales, que foi a primeira mulher que foi vereadora lá. Tá. O nome dela é Ismarley. E a minha mãe e meu pai contavam que eu pedia para ir no comício para ver a Ismarley. Que eu queria ir ver. Eu até tenho uma crônica perdida em desses blogs que eu tinha no início dos anos 2000, que eu falo assim, eu não sei o que me motivava. Tá. Né? E, por acaso, essa mulher era uma candidata do PT, foi uma vereadora do PT. Eu falo ali, não sei se é porque ela era a única mulher no meio do monte de homem e alguma coisa na criança já absorvia essa diferença. Não sei se era porque era o PT e eu já me encantava por uma estrela, pelo vermelho, talvez pela coisa, né, que chama a atenção das crianças, não sei. O fato é que passou-se muito tempo e sim, na minha pré-adolescência, a gente se referencia muito nos mestres, né? Nos professores, professora, a gente, para quem quer, como tu disse, tem referência nisso. E eu tive duas professoras que sempre foram referências para mim, referência na escola mesmo, assim, aquela pessoa que tu admira, a aula que tu mais gosta, né? Que era uma professora de inglês e uma professora de português. E, por acaso, também o presidente do partido na cidade era o marido da professora de inglês. E a professora de português foi vereadora na época que eu era pré-adolescente. Mas elas nunca me chamaram para uma reunião de partido, nunca me... Nada, nunca teve uma doutrinação nesse sentido. Mas eu acho que eu recuperei aquela história da criança, né? E comecei a observar tudo aquilo. Eu sempre fui uma pré-adolescente, uma adolescente de alguma forma interessada por questões sociais, já não ia pra balada, ficava vendo o Globo Repórter, sabe? Aquela coisa assim dos temas que a gente já se interessa. Fui do Grêmio Estudantil, então... Eu já tinha um engajamento ali que não vem da família também, porque minha família não é de políticos, assim, nem são filiados e tal. Mas eu acho que se conectou de alguma forma, né? E aí depois, lá na frente, eu me lembro da eleição do Lula, eu tinha 14 anos, quando o Lula foi eleito em 2002, eu já ia para comício, assim, para atividade na cidade, para carreata, junto com colegas, assim. E aí depois, lá na frente, eu me filiei. Mas não teve uma coisa muito um fato, sabe? Né? Eu acho que foi um encaminhar. E eu sempre fui tão crítica, de alguma forma, até esse processo de filiação, que quando eu, na academia já, na graduação, no mestrado, eu me questionei muitas vezes. Isso, mas por que o PT? Né? Eu fiquei buscando algumas coisas, mas afinal de contas, quem é esse PT? Sabe, eu queria mais coisas. E eu fui estudar o PT. Né? A minha dissertação é sobre o PT, a minha tese é sobre o PT, para também me aprofundar mais sobre a história, né? Sobre essas relações, sobre as incoerências, sobre as contradições, né? Muito curiosa daquilo mesmo, para saber até se eu estou no lugar certo e tudo mais. Né? E tá tudo certo, tá?
E desses estudos que tu fez, né? Eu lembro bem que teve uma fala do Brau, numa das eleições, que ele fala que a gente tinha que voltar um pouco para a base, né? E rever alguns conceitos, algumas coisas que, de fato, se não estavam perdidas, na verdade, naquele momento ali, tinham fugido um pouco, vamos colocar assim. E nesses teus trabalhos, assim, tu pôde contribuir de alguma forma para isso, né? Para que a esquerda voltasse mais o seu olhar para a base, ou até uma forma de se reestruturar, né? Talvez, porque me parece que, assim, teve um tempo que estava tão consolidado que, tipo, me parecia que... Vamos botar o PT, assim, não estou falando mal do partido em si. Sim. É uma questão assim, parecia que estava tão consolidada que o PT estava tão tranquilo do tipo, a gente não precisa mais... As pessoas já chegam, né? As pessoas procuram. A gente não precisa mais estender aqui o nosso conceito para essas pessoas. Estava tão consolidado que parecia que entendeu que não precisava mais se comunicar com determinados grupos, assim. E aí, nesse sentido, assim, tu entende também que que aconteceu isso ou não? Porque, assim, de alguma forma estava consolidado. Tipo, a estrutura está funcionando, as coisas estão andando, está tudo certo aqui, né? Eu acho que são duas coisas. Sobre os meus trabalhos, assim, eu tive um foco mais... A dissertação, eu estudei o PT do Paraná, era uma coisa mais descritiva, identificativa, assim, porque a história do PT nos leva muito ao ABC, né? A história do sindicato, do sindicalismo ali do ABC em São Paulo. E, na verdade, existe muita diferença na história das construções dos PTs, né, em diferentes estados. Certo. E aí, naquela época, eu estava no Paraná, ainda estudei um trabalho. Na tese, eu estudei a questão das mulheres no PT. Então, ali tem algumas contribuições sobre a questão da paridade, sobre a maior presença das mulheres nas direções partidárias, né, uma questão assim. Agora, sobre essa questão do afastamento da base, eu tenho duas visões sobre isso. A primeira é que a gente precisa entender o contexto em que o PT se tornou governo no Brasil. Né? É um partido dos trabalhadores, um partido trabalhista, digamos assim, que assumiu um governo federal muito jovem. É um partido que surge lá nos anos 80, em 10 de fevereiro de 1980, com uma lógica de vir das bases, que vem de baixo para cima, ao contrário dos outros partidos, muito ligado aos movimentos sociais, à igreja, ao campo, etc. e tal, a uma perspectiva da Igreja Católica, né, que é a teoria da libertação. E que com 22 anos de vida se torna governo federal. Ao longo desses 22 anos de vida do partido, muitas lideranças nossas e desses movimentos, né, que estão construindo a base, quando a gente se torna governo, quem que a gente vai colocar nos governos? Quem que a gente vai colocar para tocar ministério, para tocar secretaria, para desenvolver programas sociais? O partido ou o governo, digamos assim, acaba puxando para dentro da estrutura do governo essas lideranças que estavam nos movimentos sociais. Certo. Que são quem a gente confia, né? Que está ali, quer dizer, a base finalmente chegou no governo. Só que daí a gente tem um problema geracional, porque a gente suga uma geração de lideranças para dentro do governo sem ter tido tempo de construir uma geração substituta nos movimentos sociais, né? E eu acho que isso gera esse afastamento, né, dessas construções. Por que eu falo isso? Porque qualquer outro partido trabalhista no mundo, partido trabalhista inglês, por exemplo, chegou o primeiro-ministro foi eleito com 80 anos. O Partido Trabalhista já tinha 80 anos quando pela primeira... O Partido Trabalhista Espanhol, a Alemanha, 100 e tantos anos de partido. Né? Então, você tem gerações construídas nessa perspectiva. Então, isso é um primeiro motivo que talvez eu identifique como esse afastamento. Certo. Né? E nesse processo, eu acho que houve uma... Claro, a gente não fez a revolução. Né? Sempre foram governos de coalizão, né? Que fizeram gestos ao centro, minimamente, né? Até por uma característica da política brasileira. Né?
Então, isso houve, evidentemente, e eu acho que isso gera problemas, que tu vai dando poderes ou mantendo poderes também para grupos políticos que sempre esteve ali, movimentado por uma chantagem e tudo mais. Agora, eu acho que teve 2 movimentos também que a gente, vamos colocar a gente, né, como petista e como esquerda, talvez não tenha percebido, né, que é buscar entender como que esses movimentos fundamentalistas, onde estava o ovo da serpente, né, e como eles foram se nutrindo e a gente não percebeu. Exato. O fundamentalismo, não estou falando da direita, porque a direita sempre teve aí. Estou falando de um fundamentalismo extremista, neofascista, né? Com valores anticivilizatórios, anti-humanitários, né? Negacionistas, desse nicho, assim. Como que isso foi nutrindo e quando a gente viu já tinha um Teve monstrão. essa explosão, né? Porque isso se nutriu por baixo das barbas da população, não fala nem da esquerda, né? Se nutriu ali. E conseguiu silenciosamente a opinião pública também, né? Então isso a gente não percebeu, não identificou, e eu acho que ainda tem dificuldade de identificar neste momento, certo, né? Tem uma dificuldade. E o segundo ponto, eu acho que tem a ver com a questão da comunicação, do avanço da comunicação, certo, né? Não perceber o avanço das redes sociais, do submundo dos algoritmos, né? Apostar muito numa questão da televisão, como que a informação tem se difundido. Eu acho que a gente não se deu conta disso também, faz parte desse boom, né? E também acho que ainda é um calcanhar de Aquiles para a esquerda como um todo, né? Que tem a ver com, tem que voltar para... O que é voltar para as bases, né? É estar lá no território dia a dia, de que forma, né? Ou é fazer a informação chegar para essas pessoas, né? Eu acho que existe um dilema ainda que a gente precisa superar. Na última eleição, de algum modo, conseguiram, né? Suprir isso ali na última eleição Lula-Bolsonaro, né? Mas muito pouco, né? Foi menos de 1% ali a diferença, né? Não podemos desprezar isso. Mas de alguma forma conseguiram voltar para o game através da comunicação na rede social, né? Me parece, né? Pelo que a gente analisa assim de fora. Mas tu falou uma coisa aí sobre a questão da representatividade da mulher na política. Vamos agora entrar numa outra situação. É isso aí. Que confusão, por isso que é que confusão. A gente vira a chave assim também e tá tudo certo. Bacana, assim. Tipo, a Carla foi a primeira mulher, não a primeira vereadora, mas a primeira vereadora do PT aqui. Isso. Mas assim, vamos falar no macro, né? Tá. Vamos falar das mulheres, assim, de modo geral, a questão da representatividade, né? Como é que tu enxerga hoje, assim, Carla? Tipo, né, porque às vezes, assim, a gente passa de uma situação que era nula, né? Nulo, não tem mulher. Sim. Mas agora vocês estão representados, tem 2. Mas já tem mulher. Não, peraí. Mas já tem mulher, mas é capaz, essa representatividade, esse número, já é capaz de fazer uma mudança política. Tu acha que a gente ainda está muito longe disso? Sim. Melhorou, assim, melhorou um pouco porque já tem uma representatividade. Mas como é que tu enxerga hoje esse momento, assim? Eu acho que a gente está num momento importante, né? O Brasil ainda é um país que ocupa os piores índices da representação de mulheres. Se eu não me engano, a gente fica 138 ou 183, alguma coisa lá embaixo. No ranking de representação de mulheres, e aí pensando câmaras, assembleias e congressos, né? É a primeira vez, as eleições de 22, que a gente atinge o índice de 15% de mulheres representadas no Congresso Nacional. Certo. Mesmo que a gente tenha a tais das cotas desde 98 acontecendo no Brasil, né? A gente tem a legislação do voto feminino em 32, 34, o dado mais das democracias, entre 85 e 98, quando as cotas se estabelecem, a gente nunca saiu do patamar de 3, 5% de representação. E após as cotas, a gente passa de 98 a 2022,
na margem de 10% de representação, e em 2022 a gente chega a 15%. Temos uma dificuldade de várias ordens, né? Cultural, assim, dessa coisa da mulher não ser estimulada para ocupar o espaço público. Certo. Então, o homem resolve o problema público, a mulher resolve o problema privado. Certo. Ainda que a gente tenha todos esses avanços em relação ao mercado de trabalho, né? A movimentos e tudo mais, mas ainda a voz da política é uma coisa... É o espaço máximo do espaço público, né? Então, muito engessado nesse sentido. A questão familiar, a questão de, não, tem que cuidar da família, o que tu vai fazer com os filhos? Vai abandonar o filho, vai abandonar o marido, etc. e tal, né? Tanto é que o índice de mulheres da representação é muito maior em câmaras municipais, porque está perto, então a mulher pode continuar cumprindo as suas várias funções sociais do que senadoras e deputadas federais, né? A gente vê essa diminuição dessa representação. A falta de estímulo dos partidos, tanto é que as regras eleitorais, né, elas vão mudando muito nesse sentido. Primeiro, obriga os partidos a terem um mínimo de candidaturas, depois obriga a ter o mínimo de recurso destinado para as mulheres, porque como que homens fazem campanha, né? Antes de ter o fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral é de 2018, é uma coisa muito recente, né? Fazendo arrecadação financeira para fazer a campanha. Mas o homem é muito mais conhecido, ele circula muito mais, ele tem um métier muito maior. Nessa lógica mais cultural de que a mulher não é competente, não é o espaço dela, é muito mais fácil um homem chegar e pedir, sei lá, X reais para fazer santinho do que uma mulher. Quem é essa mulher? Então, desde isso também há uma dificuldade. Então, obriga-se a ter um mínimo destinado para as mulheres dos partidos. Depois, as mulheres são muito menos conhecidas nesse espaço. Aí, obriga-se a ter um mínimo de propaganda eleitoral destinado para as mulheres. Daí vai se criando regras eleitorais, né? Mas, uma vez que as mulheres chegam nesses espaços, existe uma série de outras questões colocadas, né? Além da casa, do filho, não sei o que e tal, existe as próprias estruturas, e eu estou falando estrutura mesmo, espaço físico, né? Que não são moldados para a gente. Certo. Eu vou dar exemplos aqui popularizados. Benedita da Silva, a concurso da política brasileira, certo, né? Quando chegou no Congresso Nacional, deputada constituinte, não tinha banheiro feminino. Não tinha banheiro, né, no Congresso. O básico do básico, né? Luciane Carminati, nossa deputada estadual aqui, engravidou e no meio de dos mandatos dela não era previsto licença maternidade para mulheres, porque não tinha, nunca ninguém tinha engravidado naquele espaço, né? Manuela Dávila, quando foi deputada estadual no Rio Grande do Sul, ela relata, eu também pariu no meio do mandato, ela não tinha onde amamentar a criança, ela não tinha, sabe? Então, coisas básicas que fazem parte desses outros papéis que as mulheres têm, que a gente foi tendo que adaptar a esse espaço também. Então, isso é uma questão que nos afasta, né? E aí é tanta dificuldade que as mulheres, o índice de reeleição de mulheres é muito baixo. Certo. As mulheres vão lá, são candidatas, ganham, cumprem o mandato, depois não querem mais, porque passou por tanta dificuldade naquele processo, tanto descrédito, sim, muitas vezes, que não querem de novo. Tá. Florianópolis, por exemplo, de todas as mulheres que já passaram pela Câmara, e assim, titulares mesmo que foram eleitas, que não são suplentes, né? Tirando essa legislatura que a gente está aqui, olhando para as anteriores, tinham sido eleitas apenas 6, 7 mulheres eleitas, efetivamente. A única que foi reeleita foi a Claire Castilho, lá no início dos anos 80. Certo. Todas as outras não foram reeleitas. Né? Claro, algumas alçaram, tipo Angela Albino virou deputada, Angela Min virou prefeita, sim, mas as outras não se reelegeram. Então, existem essas dificuldades, né? E aí, quando a gente também está lá, tem as questões das piadas, dos assédios, né, dos nossos projetos não serem legitimados, né, que também dificulta essa permanência. Ou, por fim, eu acho que uma coisa que eu acho
complicado que a gente precisa avançar nessa questão da representação é o seguinte, ok, tu é mulher, tu ganhou eleição, agora tu só vai falar de mulher. Né? É como se os homens fossem representantes. Representantes do povo. As mulheres são representantes das mulheres. Certo. Sabe? E eu acho que para a gente falar em democracia, homens e mulheres precisam ver nas mulheres uma representante do povo. Exato. Eu como uma vereadora, eu tenho que construir uma confiabilidade tal que eu faça tu, Guto, me enxergar como uma representante sua. Claro. E não como uma representante, sei lá, da sua irmã. Né? Exato. E que eu fale de tudo. Que eu fale sobre orçamento, que eu fale sobre mobilidade, que eu fale sobre o meio ambiente, que eu fale sobre saúde, e não só sobre violência contra as mulheres. Então, esse gueto, muitas vezes, também é reproduzido nesse espaço pelos pares. E aí há uma dificuldade e é um desafio da gente estar nesse lugar e tentar falar pro camarada, não, vou falar disso, eu quero que tu também fale sobre a violência contra as mulheres, mas eu quero falar sobre o problema do saneamento. Né? Quero falar sobre o problema da mobilidade. Também porque afeta majoritariamente as mulheres, né, que levam o filho no médico, que levam o filho na escola, que é afetada por isso, que faz o mercado, etc. e tal, mas porque é um problema geral da cidade. Né? Então, acho que são esses vários desafios colocados na representação. Certo. Interessante, bacana. Não, é legal ver de fora, né? Às vezes eu entro em alguns debates, assim, e às vezes eu fico até na dúvida, às vezes, sobre isso, assim. Quando eu vejo, assim, tem uma colega que fala, não, mas mulher vota em mulher. Eu entendo, embora às vezes não concorde, mas eu entendo que o posicionamento dela é no seguinte sentido. Cara, a gente precisa de representante, né? A gente precisa ter essa representatividade, então hoje a gente precisa votar em mulher para realmente as mulheres ocuparem esse espaço de fala. E daí eu falo para ela, tudo bem, pode ser que eu já estou numa outra visão do mundo, porque de mundo, né? Porque eu não tenho problema, eu não tenho problema, já votei várias vezes em mulheres, né? Mas assim, tudo bem que eu possa votar numa mulher, mas é o que tu falou, me faz votar numa mulher qualificada. Me faz, claro que eu super vou entender que eu votei numa mulher que ela possivelmente tem uma carga dobrada, porque ela é mulher, ela não vai poder errar. O que o homem, o que é permissivo ali, permitido para os homens, para as mulheres. Exatamente. E eu entendo muito isso, né? Nessa questão toda. Mas assim, me traz uma mulher realmente qualificada. Independente, assim, tipo, eu até nem gosto de usar esse termo, me traz uma mulher qualificada, me traz uma pessoa qualificada. E daí, independente se é homem ou se é mulher. Tipo, eu vou votar nessa mulher, não tem problema. Vai me representar, vai. E daí, às vezes, a gente entra nesse embate. Porque, às vezes, eu entendo ela. Eu entendo que ela, tipo, eu quero representatividade. Mas vale a pena, será assim, representatividade a todo custo? Botar alguém lá que não é tão qualificada? Alguém que entra lá naquele jogo político, se beneficia... Parece até que eu tô falando de alguém, mas... Mas entendeu? Assim, tipo, às vezes tu vê, elegeu a pessoa, é mulher, mas ela entra naquele mesmo ciclo masculino lá, sabe? Tipo, porque, daquele vício, ela até abandona a representatividade muitas vezes. Poxa, parece que você tá falando de alguém. Realmente. Mas eu acho que tem também algumas questões sobre isso que eu entendo. Eu acho que é uma mudança mesmo de perspectiva, porque assim, e eu sempre sou muito crítica, já vamos entrar no que confusão. Há uma fala sobre isso, assim, né? Que não é tua, Guto, mas é o que é dado, né? Sim. Sobre, me traga uma mulher ou uma pessoa qualificada. Mas ninguém fala isso sobre os homens, entendeu? Sim. E eu falo isso... eu falo, tá? Não, sim, claro. Sim. Mas eu falo isso para dentro do partido. Por exemplo, nós temos que fazer formação política para as mulheres se qualificarem a serem candidatas. No partido isso acontece. Eu falo, mas ninguém faz formação política para os companheiros serem qualificados para ser candidato a vereador. Por que se cobra tanto isso? Da mulher, né? Só da mulher. Exato. Né? Claro, tem o fato de que a gente já é afastada desse lugar. Né? Mas se tu pegar... metade dos meus camaradas da Câmara, a gente, né, a primeira pergunta lá sobre a questão de bairros e de funções e tudo mais, majoritariamente são os homens que estão ali, né? Então, assim, eu acho que é essa carga mesmo, bom, não pode errar, e daí se erra, né, se...
é um alto crime e tudo mais. E eu não quero justificar, não, acho que não é que está 100% certo, né? Mas muitas vezes essas estratégias que tu cita, é uma estratégia de sobrevivência. Certo. Né? é Às o que eu vezes tô te de falando. autoproteção. Né? A gente não citou nenhum nome Sim. aqui, mas isso acontece. Né? De autoproteção, né? Porque o jogo é muito cruel. Então, bom, para eu não errar, para ser mais fácil, para eu sobreviver aqui, às vezes... Por quê? Às vezes não tem um suporte partidário, um suporte ideológico, um projeto realmente... Sim. por trás de tudo aquilo ali, né? Toda essa conversa que a gente teve, que é mais fácil cair num jogo dessa forma para permanecer ali. Sim, e eu penso nisso, assim, às vezes eu penso assim, tipo, eu tento pensar com a cabeça dela, né? Com a mente dela. Na mente dela, muitas vezes, provavelmente, ela não esclareceu isso, a gente não chegou ainda a aprofundar nisso, mas eu entendo ela, assim, no seguinte sentido, cara... A gente está no momento de construir a representatividade. Então, a gente está no momento de aumentar o número de mulheres. Então, por isso que eu acho que tem que votar em mulher. Beleza. Pode ser que a minha cabeça está pensando assim, entendeu? Sem essa discussão de gênero, sem essa coisa. Tipo, a minha cabeça está pensando na competência, né? Na qualificação. E, às vezes, pode ser que eu também esteja esquecendo esse pequeno detalhe que impacta nela, né? Ela sente, né? Exato. E não eu. Porque eu volto para os meus pares quando eu olho. Tá cheio de homem ali, então eu acabo tendo essa referência, né? Claro. Homens no poder e etc. Esse debate da representação, a gente está num momento também, falando até das polarizações que a gente estava falando anteriormente, que também está no métier das discussões, assim, bom, representação de mulheres, né? E tem várias mulheres. De quais mulheres a gente está falando, né? Desculpa. Existe uma pluralidade das mulheres também. A extrema-direita está apostando muito na representatividade de mulheres. Né? E aí, a gente, nessa questão do gueto, sobre o direito das mulheres, sobre a questão das violências, sobre a saúde sexual e reprodutiva, sobre uma série de coisas, tem uma porrada de mulheres também aí construindo anteprojetos em relação às mulheres, né? Antifeministas, anti um monte de coisa, né? Que são mulheres, que é uma representação de algumas mulheres. Sim. Né? E aí como é que fica, né? Eu acho que ter mais mulheres na política, de direita ou de esquerda, pensando não como uma mulher de esquerda ou como uma mulher feminista. Eu acho que ter mulher na política já transforma a política de alguma forma. Certo. Sabe? Eu acho que já altera a lógica, né? E daí, claro, daí a gente vai fazer as disputas necessárias ali, que daí entra as visões de mundo. Mas ter mais mulher é importantíssimo para a democracia. Claro, tem mulheres antidemocratas também, né? Pois Mas tem uma porrada de situações então, que a gente e aí, tá às vezes, o que acaba me incomodando... Não tô querendo justificar o meu lado aqui, né? Eu posso... Aquela coisa, tô sempre querendo aprender, né? Sempre na humildade para aprender realmente de que forma eu posso ajudar e contribuir. Mas... E essa, às vezes, se torna a minha preocupação. Tem que votar em mulher. Pô, mas tu quer votar realmente em algumas mulheres que desconstrói tudo aquilo que vocês construíram até hoje, entendeu? Tá até... invertendo a lógica de que como vocês chegaram até aqui, entendeu? Vocês querem votar nessa pessoa só pela questão de gênero mesmo, entendeu? Então... Mas aí tem quem procurar daí. Vai melhorar, né? Vai melhorar. Eu penso muito assim na forma da política, sabe? Quando eu falo sobre ter mulher. Eu lembro que quando a gente entrou ali, essa é a primeira legislatura que foram eleitas 5 mulheres concomitantemente. Certo. 5 mulheres, depois o Marquito se elegeu o deputado, a Tânia entrou, hoje nós somos 6. Certo. E a forma era pandemia ainda. Tinha um grupo de WhatsApp dos vereadores na época. Certo. E a coisa de mandar uma figurinha de putaria. Que entre os homens isso é tranquilo. Mandar uma piada pornográfica que circula no bastidor se tiver só homens ali. E daí o camarada apagar e falar, ops, agora a gente tem mulheres aqui. Sim. Então, querendo ou não, já é uma qualificação da política, do que tira desse lugar, sabe,
da escrotidão, assim, de fazer essa política, sabe, que reproduz valores. Só de ter mulheres ali, e nós somos muito plurais, as mulheres que são vereadoras, faz com que ele pense, volte atrás, sabe? Porque tem um respeito, ou a linguagem muda, né? Então, acho que é nesse sentido que eu falo, sabe? Não, legal. Não, isso é legal. Tipo, quanto... Tem aquela coisa que tu falou aí também, de quando tu era criança... teoricamente, teria impactado ver uma mulher naquela condição, naquele espaço de fala. E aí é interessante isso, porque assim, a questão realmente de valores e de posicionamento político daí é uma outra coisa, né? Só a figura feminina lá possivelmente já impactaria significativamente na mulher. Faz crianças sonharem com aquele espaço também, né? Exato. É isso. Tu citou aí, a gente está falando de algumas mulheres que são eleitas e desconstroem. A Carla ligada, é feminista, declaradamente feminista, né? Não sei se... Por que a gente precisa falar isso, que a pessoa se declara... Mas tudo bem. Chegamos a esse ponto, né? A que ponto chegamos? Chegamos a esse ponto. A gente não tem o tempo que eu gostaria também para que tu falasse sobre isso, né? Mas, assim, o que tu poderia falar hoje, assim, para a geração, ou para quem tem curiosidade, para quem não está doutrinado, a ser antes, né? O que a gente poderia falar para essas pessoas assim sobre o feminismo, né? Um pouquinho sobre a construção dele. Isso criou uma história de que homens criaram o feminismo, que não sei o quê, que é um favor dos homens. Vamos lá falar isso assim, isso de modo simplório e geral aí. O que a Carla poderia falar um pouquinho sobre isso assim? Olha, para mim o feminismo é uma perspectiva de mundo em que mulheres deixem de ser subjugadas, né? Em que homens e mulheres tenham os mesmos direitos, em que a gente falou várias coisas aqui que para mim expressam a visão feminista que eu tenho, né? O direito de votar e ser votada em mulheres, né? Essa visão que se construiu de que mulheres não é capaz de ocupar espaços públicos e a gente pensar de uma forma diferente pensar, né, como o feminismo pensa, a gente criar possibilidades de que as mulheres deixem de ser violentadas só por serem mulheres, é uma perspectiva feminista, né? É impossível crer que pessoas que se dizem antifeministas naturalizem a situação de que na manhã de ontem uma mulher em Florianópolis foi assassinada com facadas na frente dos seus 3 filhos. Certo. Né? De que família é essa que a gente está falando, né? Que um homem faz isso com a sua esposa na frente dos filhos, né? Pensar diferente disso é o que o feminismo propõe, né? De que homens e até mulheres também não vejam nos corpos de outras mulheres uma posse, né? De que a gente possa decidir os rumos da nossa vida, dos nossos corpos, né? E aí passa por uma série de outras discussões, de que a gente entenda que mulheres ganham menos que homens, de que não ocupam os mesmos espaços, de que ainda não possam andar com as roupas que queiram, né? De que as pessoas vilipendiam as nossas atitudes. Então, para mim, feminismo é isso, né? E a gente, enquanto mulher, poder falar pela nossa própria voz sobre isso. Até mesmo as antifeministas que falam o que falam, ocupando espaço na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, só estão lá porque o feminismo lutou por isso, né? E ela está falando, ela está defendendo o que ela defende pela sua própria voz, porque o feminismo lutou por isso, né? Então, acho que essa visão que eu tenho, assim, sem entrar em questões mais teóricas sobre ele, mas sobre a prática, né? A prática dele, né? De que eu possa chegar num patamar tal, eu e qualquer mulher, né? Da gente estar aqui conversando, um homem e uma mulher, trocando visão de mundo, sem que tu olhe de cima para baixo para mim e fale, não, eu discordo de ti, porque não, tu é mulher, tu não sabe o que fala. Né? Esse respeito mútuo é sobre essas conquistas que eu quero ter, né? E que a tua filha, que a minha sobrinha
possa enxergar essa construção como natural, né? Que a Smarley num palanque, né, não seja mais uma exótico para as meninas, né? Seja naturalizada. Eu acho que o feminismo para mim é isso. É exatamente isso. Bacana. Às vezes às vezes estou conversando com as pessoas e eu falo, cara, vai lá na essência primeiro, vai lá no começo, né? Na razão de ele existir. Bom, lá tu vê o propósito. Se o feminismo hoje está num momento que tem que ser revisitado e a gente tem que voltar a conversar sobre ele, se em algum momento ele pode estar perdendo um pouco da essência, se às vezes pode estar extrapolando também algumas coisas e alguns conceitos, isso é uma outra história. Isso. Mas isso não quer dizer que a gente tem que varrer ele, porque não pode, não existe isso. Né? Não é uma questão de se varrer, de acabar com vamos chamar de movimento, né? Sim. Não é uma questão, sim. A gente pode revisitar alguns conceitos e conversar sobre o momento atual dele, né? Mas, assim, achar que é uma coisa ruim, ou que sempre foi uma coisa ruim, eu entendo que isso é loucura, né? E eu acho, inclusive, que eu acredito num movimento que a gente tem que fazer, movimento assim como prática, né? De dialogar. A gente fala muito sobre a sociedade machista que a gente vive, né? A gente precisa conversar com os meninos sobre isso, né? Porque a mesma sociedade que diz que a mulher tem que ficar em casa, não pode ocupar a política, é objeto do marido, etc. e tal, que coloca um monte de regras, né? Porque o que é gênero? Gênero é isso. Gênero é dizer que homens fazem isso e mulheres fazem aquilo, né? Só que essa divisão de mundo, nessa perspectiva que coloca corpos em determinadas caixinhas, também coloca um monte de regras para os homens. Que maltrata também. Sabe? Que, inclusive, os homens se sentirem sufocados com uma série de responsabilidades que são colocadas. Eles não poder chorar, não poder reclamar, né? Tem que dar conta desse papel de super-herói. Isso também é uma violência para mim. Né? Quando eu vou em escolas, eu falo muito sobre isso, eu converso muito com a minha companheira sobre isso, que ela é mãe biológica de 2 meninos. Né? É uma carga sobre os meninos também, que desde meninos, lá de crianças, sofre essa pressão, né? Desses clichês de que não pode chorar, de que... Inclusive, a violência contra as mulheres, há um dado muito interessante, que a violência contra as mulheres, elas se agravam em momentos de crises econômicas. Certo. Ela está muito relacionada a crises econômicas e a países subdesenvolvidos, inclusive. Em que sentido? No sentido de que o homem, muitas vezes, né, que está desempregado, que não consegue cumprir o seu papel social de pôr comida em casa, de garantir a diversão, o lazer dos filhos, etc. e tal, e esse papel não cumprido está associado muitas vezes ao alcoolismo, etc. e tal, que se reverte em violência. Que a forma com que os homens, ao invés de chorar porque está sofrendo, reverte isso em violência contra as mulheres. Né? Então a gente precisa falar que essa sociedade também adoece esses homens, né? Nessa carga. E quando a gente fala em discutir isso nas escolas, por exemplo, não é uma doutrinação, né? É refletir sobre esses papéis, essa sociedade com meninas e meninos, né? E dizer que está tudo bem, muitas coisas, né? Para ambos. Claro. Então esse é o meu feminismo, é isso que eu acredito. Boa, legal. E a gente está falando aí também sobre movimentos e também a coisa que a gente falou, de se desconstruir alguma coisa por questões políticas e tal. Né? E eu vejo o impacto que se tem, assim, direitos humanos, né? Que também é ligado, né, ao movimento. Então eu vejo que ou a pessoa gosta, e daí eu vejo que gosta quem compreende o sentido da coisa, né? Ou, teoricamente, a pessoa não gosta, porque aprendeu o conceito através de outras pessoas que muitas vezes fazem disso um mote eleitoral, né? Sim. E assim, de uma maneira simplória, né? A Carla já falou para ti o que é o feminismo para ti, né? E o que é os direitos humanos para ti também, essa questão dos direitos humanos para ti e para cá.
Eu acredito que eu concordo plenamente contigo sobre essa questão da deturpação, né, de muitas coisas. Eu acho que a gente está num momento em que várias coisas estão tendo sentidos invertidos, né? A gente já falou do sentido invertido do petismo, né, do feminismo, e eu acho que direitos humanos passa por aí. E para mim ele é básico, né? Conceitualmente, lá na Declaração dos Direitos Humanos, ele é muito nítido, né? Que é o direito básico ao indivíduo exercer a vida, digamos assim, né? Os direitos fundamentais, que é a vida, a renda, a alimentação, mobilidade, certo. Habitação. Porque esse conceito, na verdade, ele surge quando? Direitos humanos. No pós-guerra. Certo. No pós-guerra, tudo que se entendia por humanidade foi devastada, foi literalmente bombardeada. Né? Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a ONU constrói a Declaração Universal dos Direitos Humanos, garantindo o básico às pessoas, né? ao respeito às humanidades. E, para mim, é isso. Quando a gente vê um país que ainda, por mais esforços que a gente tenha tido e nos nossos governos, algumas coisas descontinuadas no período pós-golpe, com o governo anterior e agora tentativas de retomada. Mas mesmo com todos os esforços, a gente ainda vê pessoas passando fome, né? Pessoas morando nas ruas e revirando lixos. Quando a gente vê trabalhadores e trabalhadoras que precisam depender de 3, 4 horas por dia de ônibus para chegar no trabalho, para ganhar o mínimo possível, para pagar um aluguel caro. Isso é um desrespeito à humanidade dela. Né? Então, acho que garantir tudo isso é direitos humanos. Né? Garantir a estabilidade de todas essas questões é direitos humanos. Ah, mas é defender bandido. A gente estava falando aqui no bastidor. Não é direito da vítima. Olha, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, sobre a garantia dos direitos humanos nos presídios, né, e a gente denuncia o desrespeito, a gente não está negando a criminalidade que aquele indivíduo possa ter cometido. Exato. Né? A grande questão é que tratar aqueles sujeitos como bichos, como monstros, né, não garantindo uma privada que não entupa, amontoando 30 pessoas um em cima do outro em colchão molhado, entregando alimentação estragada muitas vezes, porque é o que se vê nas notícias por aí, foi encontrada larva, comida estragada no presídio tal, etc. e tal. Quando a gente age dessa forma, quando o Estado age dessa forma e pessoas acreditam que quando a gente defende o inverso, a gente está defendendo o bandido, na verdade é não entender que tratando dessa forma a gente não vai recuperar aquele cidadão. Né? Quando a gente entrega desumanidade para essas pessoas, quando aquelas pessoas saem de lá, ela não vai estar recuperada. Ela vai voltar para a sociedade com raiva, né? Fazendo tudo que ela estava fazendo fora. Né? Então, não tem uma socialização naquele espaço. Né? Então, não é defender o bandido, é defender que aquele indivíduo, que aquele ser humano tenha naquele espaço possibilidade de se ressocializar, de se recuperar. E se ela encontra um mundo muito pior do que estava aqui fora, lá dentro, quando ela volta para cá, ela só vai devolver vingança, muitas vezes. Né? E não é isso que a gente quer. É por isso que a gente defende os direitos humanos em espaços como esse. Né? Então, para mim, passa por aí. Né? E não é só sobre, entre aspas, bandidos. Né? Sobre qualquer cidadão. Direitos fundamentais, né? Dignidade, exatamente. O Aurí Lopes, professor de processo penal, grande advogado, acho que ele tem uma frase que é muito interessante. Punir é civilizatório e necessário, mas deve-se respeitar as regras né, do jogo e deve-se respeitar todas as questões vinculadas à dignidade e todos os direitos essenciais ali que estão consagrados na Constituição. É o mínimo, é o básico de toda a sociedade civilizatória. Né? E a gente pode ter uma justiça... Uma justiça regenerativa. A gente pode falar em várias formas de justiça, né? Porque eu acho que o que a gente não
incide pouco é no porquê as pessoas estão naquele espaço. O que leva as pessoas a cometerem crimes. Né? Estava falando agora, por exemplo, da violência contra as mulheres. Existem vários dados e várias pesquisas e várias evidências das motivações dos crimes de homens contra mulheres, né? Por que não atacar na prevenção deles? Né? Eu falei várias coisas aqui. Por que não trabalhar com isso? Né? Por que não entender que o combate à fome e à miséria tira da prisão preventiva quem rouba manteiga, quem rouba saco de farinha, quem rouba linguiça, quem rouba para comer, né? Por que eu não ataco isso? Por que eu não defendo isso, né? Mas programas de distribuição de renda é criar vagabundo, né, para a visão de alguns. Né? Por que mas tem muita gente ali que é maluco. Tá, por que eu não invisto na saúde mental? Né? A gente tem, por exemplo, Florianópolis tem um problema imenso relacionado à saúde mental, falta de CAPS AD, que é de adictos, né? CAPS 24 horas. E essas pessoas muitas vezes estão cometendo, aos olhos do senso comum, crimes por aí que poderiam ter sido evitados com uma outra perspectiva de política. Né? Então, pensar o antes... Né? E tentar compreender por que essas pessoas estão lá e porque não é qualquer pessoa, né? O presídio brasileiro hoje ele é um repositório da juventude e de homens negros do Brasil, né? Agora acabou de um caso recente daquele cara do Porsche em São Paulo, né? Ele matou um trabalhador, um Uber que estava trabalhando, um homem trabalhador, um homem da elite, com o seu belo Porsche, alcoolizado na madrugada, tá solto, ou não que ele precisa ser preso, né? Mas está sendo protegido. Né? E enquanto um jovem negro que rouba 1 quilo de linguiça porque a mãe está passando fome e os irmãos mais jovens estão passando fome, está preso há, 3 anos. Que sociedade que ele vai acreditar? Né? Eu acho que essas perspectivas que eu acho que a gente precisa refletir. Assim. E a internação compulsória? Tu acha que cai nisso também, uma violação? É uma violação. Né? É uma violação que já está superada pelas legislações e pelas políticas nacionais antimanicomiais. Né? Ela não está excluída das previsões, mas ela está regulada por uma série de pressupostos anteriores à internação em última medida e não compulsória, inclusive. Né? Por autorização judicial, por laudo, é a última questão colocada. Que justamente esses movimentos do senso comum em relação às humanidades, a gente tem visto reverter e tentar popularizar a internação como a medida possível. O que, para mim, é uma grande confusão intencional, na verdade. Sim. Porque está se lidando, e a gente vê nas narrativas construídas em Florianópolis, a gente precisa internar porque aquela pessoa vincula ao porte de armas brancas, né, ao assassinato que teve de um jovem, do estupro que teve de uma mulher. Então, ao fato de que muitas pessoas estão com passagens pela polícia, etc. e tal. Mas, para mim, a questão da população em situação de rua, ela passa por vários elementos. Certo. E a gente está tendo uma confusão em Florianópolis e outras cidades de uma questão que, para mim, é de assistência social e saúde pública com uma questão de segurança pública. Certo. Uma grande mistura disso tudo. A gente está lidando como um problema de segurança pública de um problema que, na verdade, é de assistência e saúde. E quando o Estado faz isso, quando a Prefeitura faz isso, quando o Poder Público faz isso, ele, na verdade, está decretando a falência dos 3 sistemas. Se tem um sujeito com 50 passagens pela polícia nas ruas, o problema é que a segurança pública está falida. Certo. Por que esse sujeito está lá?
Certo. Né? Certo. Por que ele não está num processo de ressocialização ou está preso, já que a gente vive num estado proibicionista? Tá decretando a falência da segurança pública. E outros sujeitos que não têm isso, muitas vezes é uma questão de saúde mental, que está fora de uma estrutura, né, de acolhimento ou de assistência social. Hoje nós temos uma fila em alguns CRAS da cidade, do Centro de Referência de Assistência Social, de quase 1 ano para se fazer o cadastramento para acessar os benefícios eventuais ou permanentes, como a questão do CAD único, do próprio Bolsa Família, de uma série de coisas que são do auxílio aluguel, de uma série de coisas que você precisa estar cadastrado. Se a pessoa está numa situação extrema e ela tem que esperar meses para ser cadastrado num sistema que lhe dá direito à assistência, ela só tem a rua a quem recorrer. Certo. Então, é um problema da assistência social. Né? E aí volta a questão dos criminosos. Não se resolve uma questão estrutural de várias outras políticas, né? E se trata só lá do problema quando ele já se torna um problema crônico com alternativas muito sérias, como é a questão da internação. E tanto é que eu fiz questionamentos para a prefeitura recentemente sobre essas internações, porque não se tem um cadastramento de entidades que vão ou estão recebendo essas pessoas. A gente viu o prefeito fazer 2 vídeos dizendo que estava primeira internação, segunda internação, mas não se tem entidades credenciadas. Para onde essas pessoas estão indo? Né? Quem que está fazendo esse acolhimento de fato? Né? A própria lei, por mais que eu seja crítica a ela, fala sobre uma equipe multidisciplinar. Eu questionei a prefeitura e não tive respostas ainda de que equipe é essa. Quem são os profissionais que estão atuando sobre isso? Não teve licitação para credenciamento de leitos. Então, para onde foram essas 2 ou 3 pessoas que ele disse que está mandando? Né? Tem alguma coisa errada que não está certa aí. Né? E agora, recentemente, houve um decreto presidencial tirando a validade de um decreto ou de uma lei do Bolsonaro sobre as entidades terapêuticas, né? As comunidades terapêuticas que estão fora da perspectiva da legislação da Política Nacional de Saúde Mental. Então, tem muita coisa acontecendo aí. Boa. Carla, a gente está chegando ao fim, infelizmente. Vou ter que vir de novo, hein? Pô, olha, estás convidada, as portas estão abertas. A gente está chegando já próximo do fim, infelizmente não vai dar para a gente conversar mais tempo, mas fica esse gostinho de quero mais também, que é legal. Escreve depois nos comentários que quer que ele me chame de novo. Eu chamo. Aciona o sininho, como é que é? Segue aqui, escreve nos comentários. Boa. E assim, para chegar ao fim, cara, que foi bacana, gostei. Obrigada. Trocar uma ideia contigo, foi massa, gostei. Fazendo aquele Marília Gabriela, né? Tá ótimo, porque tem que ter o óculosinho assim. Carla Aires. Qual é o barato da vida para ti, assim? O que é o legal? Qual é o barato da vida? É viver. É viver, é acordar, é ter um motivo para levantar, seja a política, seja os meus sobrinhos, a minha companheira, seja uma viagem que eu vou fazer, é estar nesse furacão que é a própria vida, assim, sabe? Eu tenho uma vida muito agitada, mas mesmo assim eu faço questão de preservar momentos, sabe? Assim, de tirar uma fugidinha com a galera e de comer, de sair para tomar uma cerveja. Então, esse viver é o que me dá barato, assim. Bacana. É o que me entorpece, é a própria vida. Legal. E assim, a Carla hoje, 20 anos depois, a Carla com 36, tu falou? 36, né? Vai fazer 37 esse ano? Não, fiz 36 esse ano. Ah, foi agora? Foi em março, dia 15. Até a Ariana? Não, eu sou pisciana, com a graça dos astros. O que a Carla hoje falaria lá para a menina Carla de 16 anos, assim? Valeu a pena? Eu diria para ela... Você não tem ideia do quanto você é e vai ser ainda muito importante para as pessoas e para aquilo que você se dispõe a fazer.
Massa. Vai fundo, guria. Carla, querida, a gente falou muito aqui sobre conquistas. Inegavelmente, você conquistou a minha simpatia. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço mesmo. Você é realmente uma pessoa bem legal de conviver, de trocar ideia. Vamos se encontrar mais no carnaval. Vamos, pra tomar umas agora. De fato, cara, assim, tudo que o pessoal reproduziu foi o que eu vi aqui hoje. Eu te falei isso antes, as pessoas conversando, tipo, eu falei, falei com a Carla, vou convidar a Carla e tal. Convida, cara, ela é massa, ela é legal. Várias pessoas assim, tipo... E pessoas lá do outro extremo, do outro polo. Falaram muito bem de ti. É legal, o papo é legal, ela tem um papo leve, ela é muito massa, tipo, não dá canelada. E foi o que eu presenciei aqui. Cara, espero que a gente até consiga construir uma outra situação de a gente bater um papo, trocar uma ideia fora do que confusão. Vamos legal lá. Essa troca de ideia, muito massa. Eu Legal. gosto disso, acho que isso engrandece. Eu sou muito aberta também, bem tranquila. Cara, fico à disposição, de verdade. Eu também. Aqui ou no boteco. A Carla Aires gosta de uma cervejinha. E a gente se cruza por aí. Com certeza. Floripa é Obrigada. pequena e a gente tá aí, né? É uma ervilha. Muito obrigado. Se quiser deixar algum recado, né? Pra galera aí, pro teu pessoal. Vou fazer o jabá, né? Fica à Falar vontade, pro pessoal que gostou, de novo, pede pro Guto me chamar aqui nos comentários novamente pra gente trocar ideias sobre temas específicos ou outras coisas. E para quem não me conhecia e tá me conhecendo agora pelo Que Confusão, eu agradeço a oportunidade. E para seguir nas redes, né? @carla.aires13 no Instagram. E nas outras @Carla Aires, tudo junto. Facebook, Twitter, LinkedIn, tudo que tem aí. Boa. E eu fico à disposição. Cara, muito obrigado. Tá? Imagina, tamo junto. Obrigada. Obrigadão mesmo por ter vindo. E você aí que acompanha o Que Confusão, já sabe, né? Te inscreve no canal, dá o teu like, aciona o sininho, aquela coisa que eu venho falando sempre, né? Faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, ele é relevante. Carla Aires é relevante, né? Entregou muita coisa aqui hoje. Prometeu nada, entregou tudo. Boa, então te inscreve no canal, dá o teu like, compartilha com os amigos e acompanha o Que Confusão, que sempre tem mais. Valeu, forte abraço. Maravilha. Querida, brigadão. Obrigada. Obrigado mesmo, de coração. Muito